Você não pode servir e olha, Jesus respeita do mesmo jeito. Porque o que pra mim é interessante pode não ser pra você. O que pra mim é conveniente certamente pode não ser pra você. Porque temos 10 dedos e todos eles são diferentes. Na mão, claro, pé tem mais 10. E todos eles são diferentes. Então por quê? O que pra mim é interessante eu tenho que determinar pra você. Tenho que jogar este jugo sobre você nunca jamais. Entende? Foi feliz, tá valendo. Mas para mim, realmente, a religião nunca fez parte da minha vida e jamais fará, porque para mim, não dá certo, entende? Mas, na minha opinião, religião nada tem a ver com Deus. Por exemplo, eu sempre acreditei em Deus, para mim não existe outro, é só Ele. O meu Deus, o Deus que tem na Bíblia. Então, mas isso me isenta da religião, para mim. Agora, para outras pessoas, a relação com Deus tem muito a ver com a religião e eu respeito. Tá tudo bem, você tá feliz? Tá valendo, Giza ama, olha. Beijinho. Mas aí então ela começou com esse negócio de religião. E foi uma perturbação, vocês não tem noção. Apanhei tanto por causa de religião. Ah, Giza, tem por isso que você não gosta de religião, não. Tem uma boa parcela, sim. Mas não é por isso. Vocês estão entendendo como é? Porque eu sou um adulto, eu sei pensar. Graças a Deus, por mais que uma pessoa seja insana, ela raciocina. E tem alguém imitando a minha gaitada ali. Aí... Ela parou. A menina que mora na frente aqui de casa fica imitando, copiando, tipo eu, a minha pessoa. Então, realmente, entende? Tem algumas coisas, não estou dizendo que isso é em geral, mas tem algumas coisas que realmente eu acho abominável, entende? Pra mim. Isso não quer dizer que seja pra você, não. Você foi, como eu disse, foi feliz, está valendo, não importa. Não importa a tua religião. Você foi feliz, está valendo. Entende? Pra mim é que isso não se aplica. Mas voltando, ela começou com o negócio de religião aí, foi pra ir pra igreja católica, aceitou a Jesus, né? Porque... Ah, Jesus, o que é que você tá rindo, que deboche? Não, eu estou rindo da situação em si, porque, né? Ah, eu aceitar Jesus, tudo bem, aceita. Mas eu acho que você já nasce, ou você é dele ou não é. A Bíblia, ela é muito clara, ela fala nos filhos do mestre e nos filhos da perdição, porque nem todo ser, observe, a Bíblia diz que nem todos que existem são filhos de Deus, entende? Veja, diz aqui abominável, não, criança, observe, minhas cabritas lindas e maravilhosas, não sou eu que digo isso, eu só estou repetindo, ditando o que eu ouvi e vi na Bíblia. A referência, sei não. Mas vai aí no Google, bota aí, escreve que aparece a referência, lê direitinho, viu? Mas a Bíblia diz que nem todos que ele criou são filhos, são criaturas. Filho de Deus é aquele que o aceita, o recebe, entende? Esses são os filhos de Deus. Você tá entendendo? Mas é assim que a Bíblia diz, foi eu não, tô só repetindo, entendeu? Mas é claro que como eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia, que é a palavra dele. Mas voltando, então, ela começou com esse negócio de religião, aceitou a Jesus lá, começou a participar, né? Então era isso que eu estava dizendo. Ah, esqueci. Que eu acho que se você é de Deus, você já nasce sendo dele. Não precisa você vir, ai, eu quero aceitar. Não, você não já... Se você, por exemplo, observe, seu filho, você tem que dizer, ai, eu aceito amar meu filho. Não. Quando ele tá no teu ventre, tu já o ama. Então, quando ele nasce, não tem por que proclamar isso, ai, eu vou amá-lo. Você diz isso porque é um ato do ser humano ficar dizendo, mas eu acho que não precisa de ficar proclamando. Ah, mas a Bíblia diz que tem que confessar. Sim, mas leia o texto e o contexto que você vai entender muitas coisas. Lembrando que eu não sou dono da verdade, essa é a minha simples opinião. Mas voltando, então ela começou com esse negócio de religião e foi muito triste para todos nós. Para mim, para o meu irmão, para minha prima, foi perturbador. E a nossa convivência foi perturbadora, foi hostilizante. Então, o desejo que eu tinha, José Francisco, que eu sempre tive esse desejo lá atrás, quando eu comecei, eu existo, percebi a minha existência, que tem uma etapa. Na minha foi assim, mas acredito que na vida de todo ser humano tem uma etapa na vida dele, que quando ele percebe a existência dele, ele sabe que existe. Aí ele sabe que existe. Comigo foi assim, teve um dia que eu queria assim, nossa, eu existo. Eu percebi a minha existência. Deixem aqui abaixo com vocês, foi assim, comigo foi. Não sei, minha cabeça é uma perturbação, sou cheia de mania, uma loucura, meticulosa. Então, desde que eu percebi a minha existência, era isso que eu estava dizendo. Eu quis ter uma casa, porque eu pensei comigo, eu conto essa história também.
de como foi que eu consegui a minha primeira casa aos 17 anos. Porque eu pensei, se eu tiver uma casa, ninguém vai me hostilizar, entende? Se eu tiver uma casa, ninguém vai me maltratar, porque eu serei independente. Então eu vou fazer tudo o que eu quiser, vou ser feliz, não vou ter ninguém para me atormentar. E era isso que eu pensava, entende? E realmente, graças a Deus, graças ao meu esforço e muitos que me ajudaram, eu consegui. Meu pai também me ajudou muito mesmo. Meu pai foi uma das pessoas que realmente me ajudou 100% em tudo que ele pôde. Ele não é rico, né, criança? Se fosse, certamente seria um luxo, um deslumbre, uma loucura. Eu seria muito feliz. Porque eu não o veria na situação que eu vejo sempre e hoje, principalmente. Mas voltando, então eu pensei isso. E quando ela foi morar conosco, porque eu já sabia, né, que ela ia morar conosco, claro. Um dia ela iria se desfazer do circo e viria. Então foi perturbador, José Francisco, não foi nada agradável. José Francisco foi ele que pediu o vídeo, mas todas as minhas queridas que estão escutando, não foi nada agradável, foi ultrajante, entende? Porque ela se apegou muito, ela já era uma pessoa, eu pensava assim, olha, nossa, que interessante. Nesse tempo a minha avó já havia se reconciliado na igreja, né, com Deus também, segundo ela, e eu pensei, eu vi assim uma mudança na minha avó, porque a minha avó, desde que éramos do tempo do circo, ela vinha para a igreja, saía, vinha de novo, saía, mas sempre que ela voltava, ela ficava melhor do que ela já era, entende? Minha avó sempre foi uma pessoa muito boa, muito gente, claro, ela tem os defeitos dela, que alguns são abomináveis, entendeu? São perturbadores. No entanto, ela, quando trata-se de amor, de carinho, ela é incomparável, entende? Ela é incomparável. Realmente, se ela gosta, se ela te ama, gosta de você, ela tá com você. Mas também tem umas coisas que, mas todo mundo, a Bíblia diz que não existe. A Bíblia diz? Não, mas eu estou dizendo que não existe mais. A Bíblia deve falar de outra maneira, mas deve falar. Não existe ser humano perfeito, perfeito só Deus, é assim que fala. E não existe ninguém perfeito, só Deus, né, criança? Ela tem lá os defeitos dela, como eu tenho os meus, que são muitos perturbadores também. Mas eu via que quando ela, e esse vídeo já tá a lata, eu via que quando ela voltava para a igreja, para a religião dela, incluindo Deus, ela ficava uma pessoa esplêndida, entendeu? Melhorava sim, não é que ela não tinha mais defeito, não, mas ela melhorava bastante, melhorava, vocês entendem? E eu pensava, nossa, já que a Isa vai agora estar na igreja, né? Quem sabe se ela não melhora essa conduta óbvia, essa conduta perturbadora dela? Quem sabe? Quem sabe se ela não me esquece? Porque ela não fazia nada com a minha prima. Eu não era filha dela, não fazia nada, nunca tocou. Mas eu e meu irmão foi perturbador, principalmente eu. Eu realmente era ali, ó, o alvo dela. O meu irmão sofreu muito. Eu vou até contar. Deixem aqui abaixo. Deixem aqui abaixo uma história. Ai, Giza, conta aquela história do teu irmão. Por que a tua mãe parou de agredir teu irmão? Que aí eu conto. Meu irmão foi muito sagaz. Vou contar agora, porque aí eu posso esquecer. Observe. Ela nos hostilizava muito, era perturbação. Me lembro também de contar a história da televisão, tá? São tantas histórias que é a perturbação. Mas eu vou contar logo a história do meu irmão. O meu irmão, ela nos agredia demais. Então o meu irmão, ele lá com a mente dele, então ele cansou de apanhar. Ele cansou de apanhar e observe o que ele fez. Ele foi extremamente articulado, viu? Perturbador. Ele cansou. Então um dia ele estava desenhando e eu só observando o desenho dele, né? E ele foi e mostrou este desenho para ela. E disse assim, olha, a próxima vez que a senhora me agredir, eu vou mostrar isso. Ele não tinha nem 7 anos, ele era entende? Ele disse assim, eu vou mostrar isso, foi isso mesmo, acho que ele não tinha nem 7. Eu vou mostrar isso para minha professora, my teacher.
Você não acredita, a mulher ficou verde. Ela tem um oi verde, ela ficou da cor dos olhos dela. Ficou verde e disse, Edgley, porque eu nunca fiz isso. Realmente, isso que ele desenhou, ela nunca tinha feito. Mas ele já desenhou, entende? Pra realmente arrasar com ela.